E aí, turma do 360 Concursos, bora lá então continuar a preparação para o exame de ordem, agora em março de 2021. Rogério, tô louco para fazer a prova. Eu acredito, eu confio em você. Então, bora fazer mais uma questão para a gente ir aumentando a nossa preparação e a chance da aprovação ficar sempre maior. Quanto mais você estuda, mais sorte você dá na prova. Ou seja, não é sorte, é trabalho, é suor, é bunda na cadeira. Trouxe um tema hoje, pessoal, para a gente conversar aqui: controle de constitucionalidade, uma questão sobre controle, exigida no último concurso do exame de ordem, e certamente controle estará na prova agora de 2021, no mês de março. Por quê? Porque o exame de ordem sempre cobrou controle de constitucionalidade. Vou esgotar o tema aqui de controle? Não, claro que não. Aqui a ideia é resolver a questão e te mostrar como se resolve uma questão. É uma questão com enunciado grande, as alternativas também, ela assusta. Então, bora lá, sem delonga, aprender a fazer questão e passar no exame? Vem com o 360. Então, olha só, pessoal, uma questão, como eu disse, recente, 2019. O que que ela fala? Em março de 2017, o Supremo Tribunal Federal, em decisão definitiva de mérito, no âmbito de uma ação declaratória de constitucionalidade, né? A gente sabe que controle concentrado, ele tem efeito contra todos, erga omnes, e ele tem efeito vinculante. Aqui, pessoal, já é o examinador querendo te tirar para dançar. Olha, efeito contra todo mundo e efeito vinculante, ou seja, todo mundo tem que respeitar. Calma que a gente vai ver que tem exceções para essa regra também. Mas aqui é o examinador já querendo separar o Juninho do candidato raiz, do candidato profissional, o profissa. Então, vem cá. Continua o enunciado. Declarou que a lei federal que autoriza o uso de determinado agrotóxico no cultivo de soja, que essa lei federal ela é constitucional, desde que respeitados os limites e parâmetros técnicos estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Inconformados com tal decisão, os congressistas do Partido Y apresentaram um projeto de lei perante a Câmara visando proibir em todo o território nacional o uso do referido agrotóxico e, com isso, derrubar, ou seja, superar a decisão do Supremo, derrubar a decisão da Suprema Corte. Em outubro de 2017, o projeto de lei ele é apresentado para ser votado. Diante da hipótese narrada, assinale a alternativa correta. Pessoal, é uma questão com enunciado até pequeno, mas a gente vai ver que as alternativas são um pouquinho grandes, mas não há problema. Vamos tirar os elementos do enunciado a partir de agora e a gente parte para as alternativas com muita munição, beleza? Se estudar, pessoal, passa. Então, bora lá. Então vamos lá, vamos começar a tirar os elementos e bater um papo aqui sobre o enunciado. Ação declaratória de constitucionalidade é controle concentrado. E o controle concentrado, ele tem mesmo eficácia contra todos, erga omnes, e o efeito vinculante. Até aqui está tranquilo, isso aí é verdade. E a ação declaratória, que é a nossa, né, conhecida como ADC, ela só pode realmente para a lei federal. O objeto da ação declaratória é só lei federal. Aqui já vai uma dica, anota aí, grifa, que vai estar na prova. Ação declaratória de constitucionalidade, ela só tem por objeto a lei federal. Lei estadual não pode sofrer, não pode ser objeto de ADC, de ação declaratória de constitucionalidade. A ação direta de inconstitucionalidade, a ADI ou ADI, esta tem como objeto lei federal e lei estadual. A ação declaratória de constitucionalidade, não. Ela só tem por objeto lei federal. Prestou atenção? Anotou? Vamos seguir. Então a gente viu que realmente está perfeito, que a lei federal é a única que pode ser objeto
da ação declaratória de constitucionalidade e o Supremo disse que essa lei é constitucional. Poderia os congressistas apresentar um projeto de lei contrariando, já que, tem eficácia contra todos e efeito vinculante? Aqui vem o pulo do gato. O pulo do gato qual é? Já anota aí também. O poder legislativo, na função típica, ele tem duas funções típicas: legislar e fiscalizar. Aqui para a gente interessa a função de legislar. Então, o poder legislativo, na função típica, ele não fica vinculado à decisão do Supremo. Anotou? Não. Está mexendo no WhatsApp? Aham. Sabe que não vai poder mexer no dia da prova no WhatsApp. Então desliga o WhatsApp. Presta atenção. Vamos lá então. Ai, Rogério, volta aí. Vou voltar. Mas se fosse ao vivo já voava apagador. Tu sabe disso, né? Vamos lá então. Olha só. Poder legislativo, ele não fica vinculado na função típica à decisão do controle concentrado do Supremo. Em outras palavras, o poder legislativo ele pode continuar legislando, mesmo que o Supremo, em controle concentrado, tenha decisão contrária. E por que isso, pessoal? Para evitar o que a doutrina chama de fossilização da Constituição Federal. Ou seja, a Constituição ela precisa seguir a evolução da sociedade. Se ela ficar parada, se ela não puder ser reformada, ela fica inutilizada. Então, fossilização da Constituição. Para evitar isso, é que o poder legislativo, na função típica de legislar, não fica vinculado. Em outras palavras, o poder legislativo, ele pode sim contrariar uma decisão do Supremo, em controle concentrado, que tem efeito eficácia contra todos e efeito vinculante? Pode, desde que seja a função típica. Anota isso, beleza? E mais, pessoal, aqui vem outro pulo do gato, que eu vou anotar com outra cor, para chamar atenção para você. Essa função do poder legislativo, quando ele promulga uma emenda constitucional, essa emenda só vai ser declarada inconstitucional não porque contrariou a decisão do Supremo, mas se ela não respeitar o artigo 60 da Constituição. Emenda constitucional só pode ser declarada inconstitucional não porque derrubou, na verdade, não porque contrariou uma decisão do Supremo, mas só vai ser declarada se ela desrespeitar o artigo 60. Agora, para a lei, para o ato normativo infraconstitucional, aqui é diferente. Aqui ele tem uma presunção de inconstitucionalidade. É uma presunção relativa, mas ele tem. Então, presta atenção: emenda constitucional só vai poder ser declarada inconstitucional se ela contrariar o artigo 60 da Constituição. Não porque ela contraria uma decisão anterior do Supremo em controle concentrado de constitucionalidade. Entenderam? A lei, agora o ato normativo infraconstitucional, esse não. Esse, se o Poder Legislativo derrubar essa decisão, fazer essa superação jurisprudencial por meio de lei, no caso de lei, ela já nasce com uma presunção relativa de inconstitucionalidade. O que isso quer dizer? O legislador vai ter que fundamentar por que aquele ato normativo, a lei, contraria uma decisão anterior do Supremo em controle concentrado. Perceberam? Então, só para ficar claro, a emenda só se contrariar o artigo 60. A lei, ela já tem uma presunção relativa de inconstitucionalidade. Então, o legislador vai ter que fundamentar por que ele editou aquela lei, publicou aquela lei, contrariando uma decisão do Supremo em controle concentrado. Pessoal, então a gente viu que a ação declaratória só tem por objeto a lei federal, não pode lei estadual. A ADI já tem lei federal e lei estadual. A ação declaratória, não. A ação declaratória é só lei federal. Nós vimos que mesmo o Supremo dando uma decisão num controle concentrado, aqui no nosso exemplo, ação declaratória de constitucionalidade,
não vincula o poder legislativo na função típica, a prova vai brincar contigo, é só a função típica que ele não fica vinculado. Então, ele pode promulgar Constituição, lei. A Constituição só vai ser inconstitucional se contrariar o artigo 60. A lei não, ela já nasce com uma presunção relativa de inconstitucionalidade, beleza? Então agora a gente parte para os enunciados para acabar com essa prova, acabar com esse mito. Vamos passar agora em março. Prova da OAB, 360 concursos, vai te preparar para chegar lá e esbagaçar. Vem com a gente. Então a gente volta aqui para as alternativas. E a primeira alternativa vai falar assim para a gente. Vou mudar a cor daqui da caneta. A superação legislativa, que é o que a gente viu, das decisões definitivas de mérito do Supremo, no âmbito de uma ação declaratória de constitucionalidade, deve ser feita pela via da emenda constitucional, ou seja, como fruto da atuação do poder constituinte derivado reformador. Não. Logo, o projeto de lei proposto deve ser impugnado? Não. Nós vimos que pode tanto emenda constitucional como pode lei, porque a função típica do legislativo não fica vinculada. A alternativa está errada, porque ela diz para a gente que só emenda, que o projeto não poderia. Está errado. Alternativa B. Embora as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo nas ações declaratórias de constitucionalidade não vinculem, olha que legal, o poder legislativo em sua função típica, então não vincula na função típica. Foi o que eu expliquei para vocês. De legislar, a Constituição de 88 veda a rediscussão de temática já analisada pela Suprema Corte, na mesma sessão legislativa, de modo que o projeto de lei apresenta vício formal de inconstitucionalidade. Não, pelo contrário, olha só, pessoal, se não vincula o poder legislativo, ele pode rediscutir a temática sim. Não há problema nenhum. Era o erro da alternativa B. E aqui, de modo que não pode ser na mesma sessão legislativa, só para deixar o caderno bem completo, que é o princípio da não repetibilidade, isso só é aplicado para emenda constitucional e para medida provisória, né? Essas, se forem rejeitadas, prejudicadas, só na sessão legislativa seguinte, não pode na mesma. Não é o caso de projeto de lei. Ele pode, sim, maioria absoluta, mas não é nem o caso, tá? Porque não vincula o poder legislativo, então ele pode, sim, é a superação da jurisprudência pelo legislativo. Era o erro da alternativa B. Alternativa C fala assim para a gente: como as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Federal, Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, gozam de eficácia contra todos e efeito vinculante, não poderia ser apresentado projeto de lei que contrariasse questão já pacificada pela Suprema Corte, cabendo sua impugnação pela via da reclamação. Não, nós vimos que a função típica do legislativo, ele pode sim, tanto emenda constitucional, tanto emenda constitucional. Peraí, vem cá, Rogério, tá doidão? Medida provisória é o presidente, esquece. O legislativo, na sua função típica, ele não fica vinculado à decisão do Supremo? Sim, na função típica, emenda constitucional e lei. Vamos voltar lá então. Ficou claro? O Supremo, em controle concentrado, tem efeito erga omnes e eficácia vinculante. Beleza. Mas o poder legislativo na função típica não fica vinculado. Então, ele pode emenda constitucional e pode lei. Olha eu querendo já sacanear no final da aula. Emenda e lei, o poder legislativo pode, porque a função típica dele não fica vinculado. Acho que eu fui claro. Vamos avançar.
Então, era o erro da questão, porque não poderia ser apresentado o projeto? Poderia sim. Então, a alternativa C também está equivocada. Alternativa D. O Poder Legislativo, em sua função típica de legislar, não fica vinculado às decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no controle de constitucionalidade, de modo que o projeto de lei apresentado em data posterior ao julgamento poderá ser regularmente votado e, se aprovado, implicará a superação ou reação legislativa da jurisprudência. É a nossa alternativa correta, porque eu falei, ó, na função típica, ele não vincula. Ele pode sim legislar, emenda constitucional ou lei. Pessoal, é assim que se resolve prova, embora eu acabei me atrapalhando um pouco aqui na alternativa C, mas para ficar claro, poder legislativo, na função típica, não fica vinculado, em que pese o Supremo tenha proferido decisão no controle concentrado de constitucionalidade. Então, pode sim. Só lembrar que a emenda constitucional só vai ser inconstitucional não por contrariar a decisão anterior do controle concentrado, mas sim se ela não respeitar o artigo 60 da Constituição. Agora, a lei, essa já nasce com uma presunção relativa de inconstitucionalidade. O legislador vai ter que fundamentar porque aquele ato normativo infraconstitucional é contrário a uma decisão anterior do Supremo em controle concentrado. Beleza? Bons estudos e até a próxima aula.